que dizem que os cogumelos fazem a pessoa entrar em contato mais com os seus ali traumas interiores, né? Então aqui talvez seja até uma expressão e ele externalizando essa falta que ele tem de uma casa e de alguém que lhe acolha. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e chegamos a mais uma música do Return of the Dream Canteen, álbum que está quase completo traduzido, com Shoot Me a Smile, faltam apenas 2 músicas para traduzir. Estou terminando a edição ainda do The Getaway, eu achei ali um jeito de deixar a qualidade um pouquinho melhor dos vídeos mais antigos, então eu estou refazendo algumas coisas, mas está em produção. Final de semestre atrapalha um pouquinho, mas vai ser enviado e destacado aqui no YouTube para vocês curtirem um longo formato. E tem uma recomendação excelente para vocês que gostam de coisa diferente, para quem não tem o que escutar, uma versão nova do Chinese Democracy. Apareceu para mim, eu acho que 1 ou 2 dias atrás, e eu tô escutando totalmente no repeat. Eu não paro de escutar esse disco. Eles pegaram, eu não sei se regravaram, se usaram inteligência artificial. Eu acho que, se eu não me engano, na descrição ali fala que eles regravaram. Mas eles pegaram os vocais do Axl e alguns elementos mais orgânicos do disco e removeram toda a parte eletrônica. Então eu vou deixar aqui a capa dele para vocês verem. É o Good Morning America. Eles lançaram como se fosse um EP, então são só 5 músicas do Chinese Democracy, mas é absolutamente fantástico, mais do que recomendado, porque soa como se fosse uma banda de rock tocando aquelas músicas. E aí isso demonstra que lá no fundo tinham músicas muito boas. Mas infelizmente, né, nosso Axl querido, que eu sempre falo muito bem dele, né, acabou aí durante 13 anos gravando, regravando, adicionando coisas. Ele estava naquela fase querendo ser o Nine Inch Nails e adicionando coisas instrumentais e industriais e eletrônicas, e cada vez botava mais coisas e camadas de coisa. E o que esse álbum faz, na sua simplicidade, é remover tudo isso e funciona muito bem. Por debaixo de todos esses excessos, tem um disco muito bom, então fica mais do que recomendado. E vamos para a música de hoje, que é Shoot Me a Smile. Shoot Me a Smile é Me Dispare um Sorriso, né? Então Anthony aí convidando alguém para alguma coisa. O que será que ele está convidando? Música muito boa, né? Eu gosto muito mais do instrumental do que necessariamente das melodias, mas é uma música muito boa, padrão Chili Peppers, né? Então sempre muito bem tocado, produzido, né? É aquela música que é boa de se ouvir, tem uma letra gigante, então a gente vai ficar aqui durante um tempinho, mas, né, não me remete àquele refrão que eu queira escutar várias vezes e que grude na cabeça, assim, é clássica música de meio de disco. Mas como a gente sempre fala, né, o padrão do Chili Peppers é tão alto que até mesmo uma música de meio de disco deles é muito melhor do que muitos outros artistas, né? Então, música padrão, né, e esse padrão é muito elevado. Vamos lá pro verso 1, onde ele diz: Swimming around, there's something new to be found, it's such a beautiful sound, bare naked feet on the ground. Então, nadando, né, swimming around, nadando em volta, em círculos, né? Ou simplesmente nadando sem rumo. There's something new to be found, né? Então tem alguma coisa nova para ser encontrada, né? Então tá aí, né? O Anthony sempre à procura, sempre na sua busca. It's such a beautiful sound, bare naked feet on the ground, né? Então é um som muito lindo e eu estou aí com os pés descalços no chão. Aqui a gente tem uma coisa que é muito comum e muito interessante, assim, da língua inglesa, né? Porque é como eles constituem as palavras, né? O bare naked, né? Naked é pelado, né? Então os pés pelados seriam os pés descalços, né? Mas aí a gente tem o bare naked, né? Porque o bare é algo que tu carrega, né? Então, tu carrega a nudez, tu tá nu, né? Então a gente tem essas contrações, né? É um jeito meio contrário de querer explicar o que tu quer fazer, né? Eu carrego a nudez, eu estou nu, bare naked, né? Então é curioso, né? E aí ele diz: Swimming around and I'll sing you a song always, a nautical mile, you'll be the sun to my dial. Legal essa rima, né? Então aí continuo nadando, né? Sem rumo. E eu aí vou cantar para você um som sempre, né? Eu sempre vou te cantar um som. Uma milha náutica e você vai ser aí o sol para o meu relógio, né? O sundial é aquele relógio de sol que tem, né, uma base redonda e um palitinho, e aí a sombra diria qual seria a hora do dia que se localizava, né? Uma das primeiras criações, né, ou vontades da humanidade de criar um jeito de medir o tempo, né? Era o sundial. I'll be the rank in your file, just come with me for a while, a nautical mile, and I'll shoot you the breeze always. Aqui ele faz a mesma coisa que o sundial, né? Ele vai ser o sundial, aqui o rank
in your file, né? Porque sundial é uma palavra só que ele quebrou em duas e rank and file é uma expressão aqui que ele desdobrou também, né? Eu vou ser aí o rank, né? Que seria o cargo, né? Ou qual é a altura que ele tá na hierarquia. E o seu file seria a ideia da fila, né? Da ideia dos... O rank and file é uma expressão muito ligada aos militares, né? Então, tu tem o rank and file, que seria a grande quantidade de pessoas, e tu tem ali a hierarquia de cada um, né? Então, o rank and file é a ideia da pessoa, uma que manda e a outra que obedece, né? Então, eu vou ser aquele que manda na sua fila. É interessante, né? O Anthony se botando numa posição ativa, né? Então, no seu exército, eu vou ser o comandante. Talvez seja isso que ele esteja dizendo, né? Just come with me for a while, a nautical mile, and I'll shoot you the breeze always, né? Então, vem comigo por um pouquinho, por um período de tempo, uma milha náutica e eu vou aí, né? Shoot you the breeze always, né? Então, shoot the breeze... Aqui o Anthony está desdobrando várias expressões, né? Shoot the breeze é a ideia de matar tempo, né? A ideia de aproveitar, né? Curtir, né? Gírias de jovens modernos, né? Dar um rolê. Shoot the breeze é a ideia de aí curtir, né? Um tempo que não é desperdiçado, que é aproveitado com os amigos. Flowers in bloom, I'll get them off the moon. To make my baby go boom, I'll put the grease in your spoon. Então aí, as flores estão desabrochando e eu vou tirá-las da lua, né? Então aqui o Anthony, né, já começa a viajar, né? To make my baby go boom, I'll put my grease in your spoon, né? Para fazer o meu bebê explodir, eu vou botar aí a graxa na sua colher, né? Então a ideia de engraxar a colher, né? A colher é um símbolo muito específico para o uso de substâncias, né? E a ideia de ir até a lua, né? O bebê explodir, né? Interessante, né? A explosão química, talvez, né? Que os dois vão aproveitar ali, né? E se arrepender depois, né? Flowers in bloom and you're the colors of June some days. Então aí as flores estão desabrochando e você é as cores de junho em alguns dias, né? E o junho aí é a primavera lá pro hemisfério norte, então eles estão se preparando para a chegada do verão, né? Here we come, we're not far away and I'll tell you more when I come to stay. Então aqui nós vamos, né? Lá vamos nós, dizia a bruxa do Pica-Pau. We're not far away, né? Não estamos tão distantes, eu vou te contar mais quando eu vier para ficar. Shoot me a smile and I'll show you the love always. Here we come and we're very close. Então aí me dispare um sorriso e eu vou te mostrar o amor sempre. Aqui nós vamos, né? Here we come. Então o come a gente já traduziu várias vezes, né? Então lá vamos nós, mas, né, o come tem aquela outra conotação que a gente já traduziu 1 milhão de vezes. And we're very close, né? Então lá vamos nós e nós estamos muito próximos. I'll give you more with this microdose. Shoot me a smile and I'll show you the love always. Então aqui, né, a gente já pensava sobre isso quando a gente viu a capa do Drink and Teen, que era a ideia de ele usar alguma substância psicodélica, um LSD, um cogumelo, alguma coisa assim. E aqui ele diz, né, estamos muito próximos, eu vou te dar muito mais com essa microdose, né? Então a microdosagem é um experimento de usar, né, drogas psicodélicas em dosagens muito baixas, né, que é para não sentir um efeito muito forte. Então tu tem uma microdosagem que é um efeito leve e ele vai aumentando aos poucos, né? Então, numa hierarquia, se a gente for retomar outra frase que a gente traduziu antes, né? Então, a hierarquia do uso de substâncias, a microdosagem é a ideia de ir aumentando aos pouquinhos as doses até tu te acostumar com uma dose mais forte, né? Shoot me a smile and I'll show you the love always. Então, me dispara um sorriso e eu sempre vou te mostrar o amor, né? Então, Anthony aqui nas suas temáticas de sempre, e eu acho que ele acabou aí, né? A gente já tinha investigado isso, mas eu acho que eu consigo enxergar muito melhor agora, principalmente com essa letra, essa ideia de que o Drink and Teen mostra que ele estava ali numa experiência psicodélica, experimentando com algumas outras coisas e, né, até onde a gente sabe, cogumelos e essas outras substâncias, né, não causam danos a longo prazo, né? Eu tenho uma ressalva muito grande quanto a isso, porque há uns anos atrás, né, ali, esse disco é de 2022, então pós-pandemia, né, a gente tinha ali vários livros, tinha até uma série no Netflix, né, falando ali dos benefícios dos cogumelos, né, psilocibina, né, então entrou muito no inconsciente coletivo essa ideia, né, de microdosagem, cogumelos, então aqui está bem relacionado com essa época que teve essa explosão dessas pesquisas. E o que acontece, né, aí eu vou usar um termo desse cara aqui, cadê? Aqui, né? Carl Jung, né? Alquimia, né? Então eu acho que assim, a alquimia do Carl Jung é muito mais complexa do que eu vou falar, mas é que tem a ver com o seguinte: a vida é um processo de alquimia. A gente não ganha nada sem perder alguma coisa. Então, mesmo que a gente tenha uma substância que a gente aparentemente acha que é um processo seguro,
em algum momento a gente está perdendo alguma coisa. Então a gente não pode se enganar, né? A gente tem ali a clássica ervinha do diabo, né? Todo mundo diz que não faz nada, né? É seguro, faz muito bem para as pessoas. Cara, nunca se engane. Tudo que nos traz um benefício, a gente perde alguma coisa no processo, né? Então eu acho que assim, a gente romantiza algumas substâncias e elas também nos fazem mal. E isso é muito bom ficar muito claro, né? E aí não é um julgamento, mas é simplesmente isso. Tu sabe que o que tu tá usando vai te prejudicar a longo prazo. E a gente vê aí que, né, o clássico é a perda da memória, né, com a ervinha do diabo. E a gente tem outras coisas que podem, né? Qualquer substância psicodélica pode desencadear uma esquizofrenia se tu já tem uma predisposição. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? O rock and roll, amo rock and roll, amo esses caras. Todos usaram tudo que tinha para ser usado, mas eles pagaram o preço. Então tem um preço a ser cobrado e tem um preço a ser pago. Eu amo rock and roll, mas o rock and roll romantiza muito o uso da substância, né? E a gente já falou em algum outro momento, né, que a substância ela é aí um substituto e a gente se engana que a substância vai nos deixar mais criativos. Mas na verdade ela bloqueia o que está impedindo a nossa criatividade de se manifestar. Então, se tu conseguir direcionar a tua criatividade de forma saudável, tu não precisa usar a substância. Não é ela que te deixa mais criativo. Ela não tem nenhuma propriedade dentro dela, e seja qual substância for, que vai te deixar mais criativo. Isso aí é uma ilusão, né? E a gente se engana nessas ilusões. Vamos voltar para a letra. Out on the road, I've got some cases to load, some other places to go, some other faces to know, né? Então lá fora, né, na estrada, né, a estrada do músico, I've got some cases to load, né? Eu tenho aí uns cases para carregar, né? Duvido muito. Já faz muito tempo que o Anthony não carrega case nenhum, né? Some other places to go, some other places to know, né? Então eu tenho alguns outros lugares para ir e alguns outros rostos para conhecer. Out on the road where I'll show you the love parade, a lateral move with nothing better to prove, né? Então lá fora, né, na estrada, eu vou te mostrar a parada, parade, a desfile, me fugiu a palavra, né? E ó que eu não uso a substância que faz esquecer, né? Mas ele diz então, né? Eu vou te mostrar na estrada, é onde eu vou te mostrar o desfile do amor. A lateral move with nothing better to prove, né? Um movimento lateral, ou seja, ele não é direto, com nada mais ou nada melhor para provar. Just hanging out with the crew, I'll put the wop in your do, a lateral move with nothing better to prove some days. Então, eu estou aí curtindo, né? Com o shoot the breeze e o hanging out, né? Tem quase que a mesma conotação, né? A ideia do rolê, a ideia de conviver ali com pessoas que tu gosta, os teus amigos, né? Então, hanging out with the crew, né? A crew é a equipe, mas também é uma gíria, né? Principalmente no rap, o crew é uma gíria para os teus camaradas ali, os companheiros, os teus colegas de banda, né? Então, os teus amigos, o pessoal mais próximo, né? I'll put the wop in your do. Então, por sinal, né? The Crew era um jogo que eu gostava demais e até acabaram desligando ele, né? Mas a campanha single player era muito boa, que por sinal foi feita pelos caras que fizeram o Driver. E aí a gente tinha ali um policial disfarçado, né? Dirigindo carros e tal. Muito legal. Desviando o assunto como sempre. I'll put the wop in your do. Aqui a gente tem uma expressão bem legal porque remete aos anos 50, né? Eu vou botar o wop in your do. Na verdade ele inverteu porque é o do-wop, né? Né? Então aquela coisa bem anos 50, né? Então eu vou botar o wop in your do, essa ideia de, né, completar, né? Eu vou ser aquele que te completa. A lateral move with nothing better to prove some days, né? Então é um movimento lateral, como a gente já falou, com nada melhor para ser provado em alguns dias. Give me a home, I cannot make it alone. I need to share what I own. I'll be the cream in your cone. Give me a home and I'll show you the love always, né? Então me dê uma casa e eu não consigo, né, sobreviver sozinho, né? Make it alone, né? A ideia de chegar até o final sozinho, interessante, né? E até um pedido de ajuda, né? Porque o Anthony não consegue, né, ter relacionamentos a longo prazo, ter essa convivência, né? Então, me dê uma casa porque eu não vou conseguir sozinho. Isso aqui é um pedido de ajuda muito maduro, né? Muito bem, Anthony, gostei do teu progresso. I need to, talvez até esse uso de substâncias, né? Porque dizem que os cogumelos fazem a pessoa entrar em contato mais com os seus ali traumas interiores, né? Então aqui talvez seja até uma expressão e ele externalizando essa falta que ele tem de uma casa e de alguém que lhe acolha. I need to share what I own, I'll be the cream in your cone. Né? Então eu preciso compartilhar o que eu tenho e eu vou ser o creme no seu cone, né? Então essa ideia de um sorvete ou alguma coisa assim, né? Mas também, né, ser o creme no cone é muito sexual quando a gente conhece o Anthony, né? Give me a home and I'll show you the love always, né? Então me dê uma casa e eu sempre vou te dar amor, né? Então aqui a gente sabe que o Anthony foge desse compromisso, né? E aí na ponte do som ele diz I don't wanna ever lose my head, last name's hot and my first name's red.
I don't ever wanna get so tight, wearing it loose like a summer's night. Interessante. Aqui é legal porque ele remete ao som que a gente traduziu na semana passada, né? A primeira música do primeiro disco, ele fala o nosso nome é Red Hot, né? Então, interessante que aí a gente tem uma música de 2022 que ele repete, né? E traz de volta essa nomenclatura, né? Que nem sempre é usada, né? Pra gente, sempre foi conhecido como Chili Peppers, né? Então, raramente a gente usa o nome completo, né? A gente fala os Chili Peppers, né? Então, é muito legal, né? Ter essa completude, assim, né? Remeter a um som, e por pura coincidência, né? Porque a gente traduziu a primeira do primeiro disco na semana passada e agora a gente traduz uma do último disco, né? E aí, ou do disco mais recente, né? E aí ele diz aqui, né? Eu não quero perder a minha cabeça. O último nome, né? O sobrenome é Hot e o primeiro nome é Red, né? Então, muito legal, muito legal. Feliz coincidência, né? Não tem nada muito profundo para ser dito aqui. Simplesmente essa ideia de mencionar o nome da banda, né? I don't ever wanna get so tight, wearing it loose like a summer's night, né? Então eu nunca quero ser tão apertado, né? Mas o tight é a ideia daquela pessoa rígida, né? Então aquela pessoa que tem, né, uma dificuldade de ser mais expansiva, né? De ser mais aberta. Wearing it loose like a summer's night, né? Então eu quero vestir com conforto, né? Mais solto, como se fosse uma noite de verão, né? Interessante, né? E aqui a ideia muito legal também, né? Se a gente for mais aprofundar nessa ponte, é porque ele diz, né? Eu não quero perder a minha cabeça, né? E o meu sobrenome é Hot e o meu primeiro nome é Red, que é essa ideia de que ele não é o Anthony, ele é a banda, né? Então aqui é bem profundo também. E aí no verso 13 ele diz: Strapping for cash, I'm eating bangers and mash, and I remember the clash, I remember the clash. Né? Então eu tô aí, né, strapping for cash. O strap é a ideia de se vestir, né? A ideia o strap é a ideia de vestir o cinto, né? Então o strapping for cash, se a gente vai usar a gíria, é que ele tá apertando, né? Porque o strap é a ideia do cinto e da fivela, né? A tira, né? O buckle é a fivela e o strap é a tira do cinto, né? Então, quando tu fala strapping, é a ideia de que tu apertou a fivela para nós, mas na verdade é apertar o cinto, né? Então, é a ideia de que ele tá apertado de grana. E aí ele diz I'm eating bangers and mash. Essa aqui eu tive que pesquisar, porque bangers pra mim, né, é outra coisa, né? O banger pode ser uma música que é muito boa. Esses são os bangers, né? Bangers pode ser os gangbangers, que são ali membros de gangue, que são muito violentos, né? Mas o bangers aqui é a ideia de salsichão ou salsicha, né? Aquela ideia do café inglês, né? Mash vem de mashed potatoes, que é o purê de batata pra nós, mas o bangers ali pra eles, então, seria a salsicha ou o salsichão que eles comem no café inglês mais tradicionalmente, né? Então, essa ideia de que é um café que vai te nutrir, né? Porque tem ali a batata e a salsicha e ao mesmo tempo, né, é relativamente barato, né? And I remember the Clash, I remember the Clash, né? Então, eu lembro do The Clash, né? Na letra aqui tá com letra maiúscula, The Clash, então seria a banda, né? Mas o The Clash, se a gente for traduzir literalmente, é o conflito, né? E aí tem tudo a ver com essa ideia de, né? Tá comendo uma comida mais barata, ainda tá, né? Apertando o cinto porque não tem grana, né? Então, o conflito também pode ser isso, né? Aqui vem a dualidade de escolher falar que ele lembra do The Clash, né? Strapping for cash, but I'll make you feel safe always. Bring it around just like the fox and the hounds, né? Então, eu aí tô apertando o cinto, mas eu sempre vou te fazer se sentir segura, né? Então, ó, em português ficou até mais poético, né? Eu estou apertando, mas eu vou te fazer segura, né? Então, legal. Bring it around just like the fox and the hound, né? Então, eu vou aí trazer, né, trazer de volta, ou seja, eu sempre vou achar um jeito de dar conta, né, que é essa ideia do bring it around, just like the fox and the hound, que é a ideia do o cachorro e a raposa, que seria o cachorro que caça a raposa, né, ou essa ideia, talvez até, né, eu vou chutar um pouco assim, porque eu não estou muito ligado nessa tradução, né, mas é a ideia porque o bring it around também pode ser a ideia do cachorro ovelheiro, né, aquele que dá direção para as coisas e faz com que as ovelhas retornem para o celeiro ou para a fazenda, né? Então essa ideia de tu dar uma direção, né? Ser aquele que cuida, ser aquele que dá o caminho. Because it's openly crowned, I'm on a merry-go-round, bring it around and I'll sleep with a smile always, né? Então porque está abertamente aí coroado, né? Crowned. Eu estou aí num carrossel, né? O merry-go-round é a ideia do carrossel. Bring it around and I'll sleep with a smile always, né? Então traz de volta, né? O bring it around pode ser isso, pode ser trazer de volta, né? Voltar às origens pode ser um bring it around, né? Se a gente esticar um pouco a tradução. E eu vou dormir com um sorriso sempre, né? Então aqui é interessante, né? Porque está abertamente coroado e eu estou num carrossel, né? O carrossel é interessante como expressão porque tu tá andando a cavalo, mas tu não sai do lugar, né? Então tu tá num círculo, né? Numa circularidade, né? A gente pode até levar para o ponto de trauma, né? Tu acha que tu tá te movendo, mas na verdade tu tá sempre parado, né? Então ele está abertamente coroado. Essa aqui
Essa aqui é interessante, assim, né? Ele como rei, ele como a figura do rockstar, ele como alguém famoso, né? Ele sabe a posição dele no mundo, né? Mas ao mesmo tempo ele está no carrossel, né? Talvez seja isso, o rei que anda a cavalo, mas na verdade não sai do lugar. Essa é a minha tradução. Se tem uma tradução melhor, deixa embaixo nos comentários. I never began because I'm never to end. I'm gonna buck every trend. I'm gonna make you my friend. I never began, but I'll make you a start always, né? Então eu nunca comecei porque eu nunca terminei, porque eu nunca vou acabar. I'm gonna buck every trend, I'm gonna make you my friend. Então aí, o buck trends é a ideia daquele que quebra os moldes, né? Quebra as modas, né? Trend é modas, né? Aquele que segue a modinha, né? Eu acho que no geral, assim, lá no início os Chili Peppers seguiram um pouco a moda, né? Porque o funk rock ali estava bem sendo explorado, né? Misturar elementos de rap dos anos 80 com rock, assim. No início, aquilo ali estava sendo feito por muitas pessoas, mas eu acho que ao longo do tempo e quando eles foram ganhando maturidade, eles foram realmente navegando em paralelo a tudo que estava sendo feito, né? Tanto é que eu não conseguiria categorizar os Chili Peppers em nenhum outro estilo. E eu acho que isso para eles, né, terem achado a sua identidade de uma forma, não só achado, mas concretizado a sua identidade da forma que eles fizeram, fez com que eles navegassem em paralelo a tudo, né? A gente tem todos os outros artistas e a gente tem os Chili Peppers, né? E eu acho que talvez, olha, eu vou dar um chute aqui, que quem está assistindo o vídeo até agora pode concordar ou discordar, mas a banda que mais se aproximou dos Chili Peppers, e não é coincidência que eles são da Califórnia, é o No Doubt. Naquele disco ali, o Tragic Kingdom, a mistura de elementos que eles fazem, por sinal é um disco que eu gosto demais, hein, eu recomendaria. Mas no Tragic Kingdom a gente tem o No Doubt misturando punk, ska, rock, rap, a gente tem tudo sendo misturado, né, de uma forma excelente. E eu acho que eles foram as pessoas, infelizmente antes e após aquele disco a mistura não deu certo, então foi uma vez só que eles conseguiram atingir o nível dos Chili Peppers com essa criatividade. Mas eu acho que eles foram os que mais se aproximaram de descobrir a fórmula secreta, né? Sabe o molho secreto do McDonald's, a fórmula da Coca-Cola? Aqueles que descobriram a fórmula dos Chili Peppers, né, ou que chegaram mais próximos, foram o No Doubt no CD Tragic Kingdom. Discorda de mim ou concorda? Deixa embaixo nos comentários, mas é uma boa desculpa pra gente escutar esse disco de novo. Então ele volta ali, né, dizendo, né, eu vou aí quebrar todas as tendências, as modas, né, e eu concordo, né. E aí ele diz, I'm gonna make you my friend, né, eu vou fazer com que você seja o meu amigo. I never began, but I will give you a start always, né. Eu não comecei, mas eu sempre vou te dar um começo, né. Interessante, né. Então se mostra uma pessoa bem aberta, ele repete o refrão, nossa tradução já se estendeu muito, porque era uma letra bem grande, né, mas a gente pode, como sempre, continuar essa conversa nos comentários. E o meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.